santo, santo. Coloque seu coração em Deus essa noite. Porque para quem existe o cantar louvor com a alma, que refrigera a nossa alma e nos alegra, e o cantar louvor entregando o que você está cantando para Deus, é diferente. E para quem cantou essa noite entregando para Deus, as músicas já ministraram, já fomos ministrados no Santo dos Santos, a presença de Deus. É o nosso prazer. A cura do sacrifício de Jesus na cruz. Abra os olhos do meu coração. Certa vez, um aprendiz chegou para o seu mestre, e eles discipulavam várias pessoas. Ele chegou inconformado e disse: mestre, as pessoas não estão andando mais na mesma velocidade que a gente. Alguns já desistiram, alguns desviaram o caminho, e eles não estão mais nos acompanhando, porque naquela época era diferente de hoje, em que se sobe numa plataforma para pregar. O mestre ele ia andando e os discípulos atrás. Quando ele queria ensinar, ele se assentava, e todos se assentavam para ouvir o ensinamento. E aquele jovem inconformado: o que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer? Vamos melhorar o que estamos falando? Vamos dar uma dura neles? Porque eles estão diminuindo a velocidade, alguns estão se desviando, outros já saíram do grupo. E aquele mestre olha para ele e diz, referente à primeira música: você tem que aprender a ouvir o coração deles. Essa noite é noite de Deus escutar o teu coração. Marido, você consegue escutar o coração da tua esposa além das palavras que ela está falando? Mulher, você consegue escutar o coração do teu marido quando ele, no silêncio que ele está quieto, não está falando nada? Pais, conseguimos escutar o coração dos nossos filhos na tristeza, quando eles estão tristes ou alegres? É muito mais profundo do que palavras, e precisamos desenvolver isso em nós. É o Espírito em nós que faz isso. Porque você vai olhar para o irmão e além de palavras, você vai ver o que está dentro do coração dele, sem que ele te fale. Isso gera amor, isso é bíblico. O meu espírito testifica com o seu espírito que ambos servimos ao Senhor. E hoje é noite de Deus escutar o seu coração. Feche os seus olhos, abre o seu coração para Ele, não para que Ele sonde os seus pecados, as suas dificuldades, mas para que você permita que Ele ouça, talvez aquilo que tem te feito chorar, talvez aquilo que tem te dado medo, porque muitos se perguntam: por que eu estou passando por isso? Por que não está dando nada certo? Deus, qual o propósito de Deus na minha vida? Por que esse tempo tão difícil? E nós não sabemos, muitos aqui não sabem a situação que os outros irmãos muitas vezes passam, e nós nos questionamos em silêncio. No culto muitas vezes nos alegramos, cantamos, glorificamos, oramos, mas em casa essas perguntas ficam ecoando na nossa mente, no nosso trabalho, em relação a várias áreas da nossa vida. Nós não acreditamos num evangelho triunfalista, onde só porque você entregou sua vida a Deus, você vai ter mansões, carros, e Deus vai te obedecer como um mero resolvedor de problemas. Nós não acreditamos nisso, mas acreditamos no Deus que é Pai, e que ouve o coração dos seus filhos, e somos os filhos preferidos de Deus, a menina dos seus olhos. Jacó deu presente para todos os filhos, para o seu preferido ele deu tudo. E Deus quer escutar os nossos corações essa noite. Deus, por que eu passo por isso? Qual o meu propósito? A dificuldade não é entender o que é o nosso propósito, mas como. O nosso propósito é glorificar a Deus através das nossas vidas o tempo todo. O problema é identificar como fazer isso. Cada um na sua área, cada um do seu jeito, nos lugares onde trabalhamos. E precisamos entender que nós passamos por um tempo de Deus, por um tempo de conduzir de Deus.
Porque saiba, você nasceu de propósito e com um propósito. Seu nascimento não foi à toa, você foi projetado, planejado e sonhado com um propósito específico. Mas esse propósito específico, para se manifestar na tua e na minha vida, nós temos que querer. Nós temos que buscar. Nós temos que obedecer. E nós temos que nos deixar sermos conduzidos. A vida não é castigo, não é Deus castigando ou Deus judiando, mas a vida de quem corre do propósito de Deus conscientemente, sabe o que é para fazer e corre, dá vida com Deus, dá vida com o Senhor Jesus Cristo, do plano de salvação, só tende a descer. Nos sentimentos tem um vazio, não é castigo. Jonas, Deus fala, vai pregar em Nínive. Ele fala, não, vou para o outro lado. Ele desce de Nínive até o porto. Ele desce do porto até o barco. Ele desce do barco, dentro do barco, até o porão do barco. E do porão do barco ele desce até o fundo do mar. Até que lá ele se reencontra com Deus e volta. E muitas vezes nossos sentimentos têm roubado isso, nossa dor, nossa angústia. E hoje é noite de entregarmos nossos corações. E aí você se perguntar, mas como é que eu sei se Deus tem um propósito para a minha vida? Há alguns sintomas, vamos dizer assim, que a gente dá para perceber que Deus está querendo nos direcionar para algum lugar. Deus está querendo nos guiar para alguma direção ou para algo nas nossas vidas. Ah, mas eu ainda não sei isso. Opera, age no coletivo, serve o corpo, serve a igreja, serve os seus vizinhos em nome de Jesus. E aí quando você está no coletivo, Deus te revela o específico. Ah, meu propósito é orar por alguém e ele seja curado. E aí você começa a distribuir cesta básica aqui na igreja, vai visitar e vai entregando e servindo no coletivo, e um dia Deus te conduz até a casa dessa pessoa que você vai orar e ela vai ser curada. O propósito de Deus é leve quando você chega lá. E alguns sintomas para aqueles que ouviram e que decidiram seguir o propósito de Deus, para aqueles que querem sentir esse propósito. Grandes homens são formados, grandes homens de Deus são formados pelo número de não que eles escutam de Deus, pelo número de sim que a gente dá para Ele. Deus forma o nosso caráter pelo número de não das negativas que Ele nos dá. Nós nos levantamos e continuamos com Deus. E Ele quer trabalhar no nosso caráter, Ele quer trabalhar nas nossas vidas, e no tempo certo, a resposta certa, eis-me aqui, Senhor, no tempo errado, anula o propósito. Talvez seu coração está disposto, seu coração está querendo, você está cheio de vontade de encontrar o propósito e cumprir o propósito de Deus, mas ainda não chegou o tempo, porque Ele está te preparando para aquilo. A resposta certa no tempo errado, anula o propósito. Um jovem de 12 anos, ele consegue dirigir um carro automático hoje? Consegue. Até que os jovens de 12 anos hoje, ele tem maturidade para dirigir? Nós conseguimos muitas coisas para Deus fazer, porque pensamos, falamos, sabemos pregar, mas temos maturidade para lidar com aquilo que falamos, que fazemos, que entregamos. E é isso que Deus quer, por isso Deus tem um tempo certo. José estava preso na cadeia ali, José do Egito, e tinha um copeiro com ele. E aí o copeiro foi liberto, ele falou: ô copeiro, lembra de mim. E o copeiro esqueceu de José. Depois de muito tempo, o copeiro foi chamado na presença do faraó. O faraó contou para ele que tinha uns sonhos estranhos. Ali ele lembrou: pô, tinha um cara na cadeia comigo que traduzia sonho. E aí começa a vida de José. Se José tivesse saído junto com o copeiro, ele seria simplesmente um auxiliar de copeiro e nunca chegaria diante do rei. Esperou o tempo para que o rei falasse: eu tive um sonho. O Espírito lembrou o copeiro e falou: tem um cara lá que faz isso. Aguarde o tempo de Deus, muitas vezes gera ansiedade, a gente acha que não está fazendo nada certo, e é por isso que a gente vai falar um pouco hoje sobre para onde Deus está te levando, para onde Deus está te levando.
Viram que chique? Falaram, ó, fala o tema e espera. Eu olhei. Não, eu falei, eu trouxe até uma capa de chuva, vai que espirra em mim. Para onde Deus está te levando? Para isso, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos 28, de 1 a 10. Atos 28, de 1 a 10. Atos está ali entre Gênesis e Apocalipse, mais ou menos. Que diz: uma vez a salvo na terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo lá nos tratou com muita bondade, por ser um dia frio e chuvoso, e fizeram fogueiras na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram um ao outro: sem dúvida, ele é um assassino. Embora tenha escapado do mal, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra do fogo e não sofreu mal algum. O povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto da praia havia uma propriedade pertencente a Públio, o principal autoridade da ilha. Por 3 dias ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre sua cabeça, o curou. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Como resultado, fomos cobertos de presentes, honras e chegada a hora da partida, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários para a viagem. Coloca diante de Deus, fala comigo, Senhor, apresenta a sua oração para Deus agora. Deixa Deus escutar o seu coração. Amém. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Ouve a nossa súplica e responde o nosso clamor. Nos ensina a escutarmos o coração do teu povo, das nossas famílias, o que está por trás de palavras e comportamentos, aquilo que está lá, para que possamos ser irmãos melhores uns na vida dos outros, amar como o Senhor nos amou, e podemos abençoarmos uns aos outros. É o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Depois vocês leem em casa, essa parte começa em Atos 27, esses 2 textos é muito rico em detalhe. Paulo, ele vai ser levado a Roma, para ser julgado pelo imperador. E ele é colocado com outros prisioneiros no barco. E ali eles partem por uma viagem que ela vai piorando, uma viagem que ela começa e eles vão e voltam. Vamos margeando por aqui que é mais tranquilo. E eles vão e tentam outros caminhos e de repente eles são pegos com uma grande tempestade. E nessa tempestade eles naufragam e param nessa ilha. Amados, da mesma maneira que Paulo ele estava sendo levado ali para ser julgado pelo imperador, acompanhado de 2 guardas, da mesma maneira, quando nós escolhemos servir a Cristo, entregamos nossas vidas a Cristo, nós seremos conduzidos pelo próprio Espírito Santo nessa vida, para um dia termos um encontro não com o imperador, termos um encontro não com um que manda em tudo, termos um encontro olho nos olhos com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e lá Ele nos julgará e julgará as nossas causas. Nós seremos conduzidos para isso, como Paulo foi levado naquele navio, só que não é o imperador, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estaremos face a face com Ele. Mas esse tempo, esse barco é chamado vida cristã, e a vida cristã é aqui, esse tempo é aqui, e há aflições, a chuva que Deus manda, cai sobre o justo ou sobre o injusto. O vírus da gripe, ele pode pegar um justo e um injusto, temos que nos cuidar. No mundo teremos aflições, e vivemos nesse mundo, não somos desse mundo, entendemos que somos criaturas, muitas pessoas falam, somos criaturas carnais tentando ser espiritual,
É o contrário, nossa origem é lá, é no céu, é no reino de Deus. Somos criaturas espirituais vivendo no mundo carnal. Então o Espírito tem que brotar de nós, o Espírito tem que jorrar de nós em tudo, em nossas atitudes, nossas palavras e nosso tempo. Eles estavam navegando ali e soprou um vento leve. E começou a soprar do sul. E todo mundo pensou, está tudo tranquilo. Quantos de nós não pensamos? Estou na igreja, eu oferto, eu prego, eu ajudo, fico na escala, tenho meu tempo de oração, tenho meu tempo de discipulado, tenho umas leituras de livros cristãos extra para aprender mais, jejuo, está tudo bem, está tudo tranquilo, mas de repente, no versículo 14 diz, e o tempo mudou de repente, e o vento com força de furacão chamado Nordeste, soprou forte sobre a ilha, e os empurrou para mar aberto. Muitas vezes, irmãos, a dificuldade, ela parece uma brisa no começo, muitas vezes ela parece uma brisa, mas de repente, do nada, ela toma uma forma de tempestade, de repente uma fofoca, ela vira boato, uma enfermidade piora, ou você não tem nada, vai no médico e descobre que tinha uma enfermidade. Você parece que você faz e nada anda, nada avança. Muitas vezes o trabalho, parece que a pessoa com que você é casado e compartilha a sua casa, de repente se torna uma pessoa estranha. Parece mais uma república de estudantes, onde dois convivem juntos, do que um casamento onde os dois compartilham. Isso acontece do nada, são períodos. De repente nossas estratégias humanas de como fazer, de como ser feliz, de como fazer acontecer, ou como fazer tudo dar certo, parece que não vai para frente. Tudo aquilo que nós planejamos, e a gente começa a se sentir mal, e a gente começa a se sentir culpado, eu não faço nada direito, eu não consigo. E aí avançamos, Deus, o Senhor não está vendo isso, Deus, eu faço tudo direitinho, eu estou orando, eu vou à igreja, eu leio a palavra, e nós começamos a olhar para aquilo que estamos perdendo com isso, o tempo, a angústia, a tristeza, aquilo que queríamos conquistar, mas não estamos conquistando nesse momento, e ficamos ansiosos, e aí é automático, começamos a comparar com outras pessoas, mas nós nunca comparamos o melhor nosso com o melhor dele. Sempre é automático na mente humana, sempre que eu vou me comparar com alguém, eu comparo o pior em mim com o melhor dele. Eu vejo, nossa, aquela pessoa lá, o salmista diz isso, eu sirvo aqui no templo, Asaf, eu sirvo aqui no templo, eu fico aqui, olha aquele lá, não serve, não é de Deus, e eu estou aqui, e ele está prosperando. E Deus fala, essa é a única porção que eles vão ter, só isso, você tem a vida eterna. E isso acontece, e nos pega de surpresa, e você começa, mas estou fazendo tudo certo, e aí a gente acha que é demônio, muitas vezes, pode ser, mas muitas vezes a gente acha que essas situações estão chegando na nossa vida por alguma coisa que a gente fez errado, e a gente começa a se debater, a gente começa a querer buscar de Deus, ou obrigar a Deus, e aí você intensifica a quantidade de oração, intensifica o jejum, dá uma oferta maior, e você continua passando por aquele problema difícil, parece que nunca vai acabar. Quando a pessoa tem uma parada cardíaca, antes de você começar a fazer a massagem, você fecha a mão e bate, depois você faz a massagem, para ele poder voltar. Aquela pancada não é para matar, é para reavivar, é para trazer vida. E muitas vezes Deus nos coloca permite que nós entremos e passemos por isso, porque Ele sabe que no deserto não é lugar de parar, deserto é lugar de caminhar. Quando? O tempo todo. Você para durante o dia, o calor de 54 graus te desidrata e você morre. Se você para durante a noite, é quando os animais peçonhentos saem para caçar, eles te atacam. Deserto é lugar de não parar. Está cansado? Continua. Não está vendo o fim? Continua. Não tem água? Continua.
Ah, mas não tem água. A rocha vai jogar água para você beber. Não tem fim. Deus vai dar o fim para você e fazer você chegar lá. Eu não vejo saída. A tua saída é Cristo. E Ele está em todo lugar. Minha mãe dizia: Deus demora muito para fazer alguma coisa de repente. Você está lá, de repente vem e abençoa. Muitas vezes nós vemos ali no versículo que aqueles homens, com medo de perder a sua provisão, começam a amarrar as coisas e prender. E muitas vezes nós, quando estamos passando por esse tempo, nós começamos a prender as nossas coisas, a querer não perder isso ou deixar aquilo ir. E Deus já falou: deixa isso, abandona essa parte, não faz mais isso. E nós queremos ficar com essa parte do nosso caráter presa na gente, com esse pecado de estimação em mim, ou com essa minha atitude continuando a fazer. Deus já falou, eu sei que eu tenho que mudar, mas eu seguro isso, porque isso me traz uma confiança de quem eu sou em mim mesmo. E nós não somos mais nada em nós mesmos, nós somos tudo em Deus agora. E nós amarramos isso, e o primeiro sintoma que Deus está querendo te conduzir ao lugar do seu propósito, é que essa situação, Ele está querendo assumir 1000% da tua vida, dos teus planos, dos teus sonhos, do teu ministério, do teu chamado, do teu casamento. Não é 100, é 1000%. E a gente não quer perder parte de nós, e a gente tenta segurar aquilo. Talvez seja a sua provisão de emoção que você não quer deixar ir. Talvez seja o jeito que você sempre fez as coisas. A síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, que você não quer deixar ir, não quer ter mudança. Talvez seja uma pessoa. Não é para se abandonar as pessoas, nunca. Lute pela sua família, pelo seu casamento, pelos amigos, mas a partir do momento, sabe aqueles amigos que você tem, que é super amigo, que está lá sempre, de repente entende de Deus, e muitas vezes deixa aí, mas ele é uma bênção, amém, ele vai ser uma bênção lá, eu vou ser uma bênção aqui, porque muitas vezes nós nos prendemos, a gente fala: Senhor, envia-me a mim, mas está segurando ali, e não solta. Deus fala: mas eu quero te enviar, mas larga daí, solta, deixa eu te enviar, deixa eu te conduzir. E muitas vezes a gente fica tentando prender tudo aquilo que temos, que somos, porque aquilo nos dá segurança de quem somos, mas Deus quer mudar. E aí nós devemos primeiro parar, e começa a analisar se nós não estamos carregando o fardo dos outros, porque a gente vai passando nessa vida chamada vida com Cristo, esse grande barco chamado vida com Cristo, e muitas vezes as pessoas vão jogando fardo em cima de nós e a gente nem percebe, e vai pesando, é um aqui, um ali, um aqui, vai jogando. Jesus, me perdoa a expressão, é um péssimo negociador. Ele fala: me dá o teu fardo que é pesado e pega o meu que é leve. Então tem hora que você tem que parar e falar: poxa, isso daqui é meu, isso daqui é daquela pessoa que eu escolhi carregar, mas isso aqui colocaram nas minhas costas e eu nem percebi. O peso de resolver tudo na sua casa, o peso de ter que resolver tudo na sua vida, ter resposta para tudo, ter ação para tudo, ser o perfeito, ser o bom, fazer todas as coisas certas, não errar como pai, não errar como mãe, não errar como profissional, crescer profissionalmente em 5, 10, 15 anos, e ser promovido, os planos. E aí você começa a ter isso, e isso vai gerando frustração, e a gente transfere essa frustração para Deus, porque muitas vezes Deus quer tirar o velho das nossas vidas para poder colocar o novo, e Deus é especialista nisso. O Velho Testamento, Novo Testamento, o velho homem, Jesus, o novo Adão, Jerusalém, a nova Jerusalém, vinho novo, o Espírito Santo. E muitas vezes, para ser cheios, nós precisamos ser esvaziados primeiro. Deus não quer tirar essas coisas da sua vida muitas vezes simplesmente para você ficar sem. Ele quer colocar algo diferente, algo melhor. E foram cheios do Espírito Santo. Então a gente tem que permitir muitas vezes, se aquilo que a gente está tentando fazer muitas vezes
E como é que a gente verifica se o que a gente está tentando fazer é de Deus? Ou tem o aval de Deus? Primeiro, tem que ter origem na voz de Deus e na palavra. Se não tiver na palavra, eu não faço. Se tiver na palavra, eu faço. Isso sugere o quê? A Bíblia é o nosso melhor conselheiro. Leia a Bíblia. E lá tem tudo. Pela revelação do Espírito, dá para sermos aconselhados em todas as áreas. Segundo lugar, processo. Se você está passando por um processo difícil, mas que está te treinando, te conduzindo a orar mais, a clamar mais, a buscar mais a Deus, tem um indício. Se esse processo está te afastando de Deus, volta correndo. E destino, tudo isso que você está passando e o que você vai fazer lá na frente, tem que glorificar o nome do Senhor. Isso é bíblico? É. Porque dele, origem, por ele, processo, para ele, destino. É bíblico. E aí nós temos que, muito do que a gente está tentando fazer ou ser, se não tiver origem em Deus na palavra, deixa, não vai te levar a lugar nenhum. Só a frustração. Se está te livrando de um processo, em que você está amadurecendo, que você está crescendo na palavra, ou na leitura, ou na oração, só passando dificuldade, dor e chorando, sem ter nenhuma projeção na palavra, também não. E se não vai glorificar a Deus totalmente, não a você, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Estamos aqui. Sabe, irmãos, temos que estar buscando essas coisas. E a gente, em vez disso, a gente fica se debatendo muito por quê? Eu sou assim, tentando achar onde erramos, é o nosso mérito, eu falhei, ou foi o outro, é mais fácil jogar a culpa no outro. E a gente fica se debatendo, e muitas vezes Deus só está esperando você parar de se debater, para Ele poder falar com você e agir. Antigamente, muito antigamente, quando você ia fazer o salvamento de um afogado, porque a pessoa está afogada, hoje tem equipamentos boia que você coloca, mas você ia nadando, se ele te agarra, afunda os dois, porque ele está desesperado. Então você mergulhava por baixo dele, ia por trás e prendia-o pelo pescoço. Se não desse certo, você mirava na pontinha do queixo e... Mas acerta, porque o cara afogando e apanhando, ele desesperava mais. Ele parava de se debater, o que você fazia? Pegava ele e levava para o lugar salvo, seguro. Será que Deus não está fazendo isso com você? Tentar fazer você parar de se debater com você mesmo, de se autoacusar. Eu não dou certo, eu não consigo, as coisas estão despencando na minha cabeça, o que eu faço? Eu tento e não vai. Será que Deus está falando, para, aquieta o coração, para de se debater. Aí a gente não para, aí figuradamente falando, Deus aquietou, vou te levar para um lugar seguro. E o navio foi a mesma coisa, ele começa a se debater, ele começa ali a se autodestruir, e toda a provisão que tinha ali começa a ir para baixo. Talvez o que está afundando hoje seja a sua provisão de esperança, seja até mesmo sua provisão de fé, até mesmo sua provisão financeira. Talvez você está vendo isso ir embora dia após dia e tem tentado cada vez mais segurar ou restaurar essas coisas. Muitas vezes a gente tem que deixar ir o orgulho que faz achar que tudo depende da gente, tudo depende de mim. Muitas vezes a gente tem que deixar ir o pecado, as mágoas. Eu me seguro naquela mágoa, naquela falta de perdão, como se fosse a minha tábua de justiça, e eu não quero liberar perdão, porque aquilo me dá vida. Odiar me traz vida, odiar aquela pessoa me traz uma auto-recompensa, uma vingança interna do que ele fez para mim. A vingança, o ódio é um veneno que eu tomo achando que vai fazer mal para ele, mas está me envenenando, mas eu seguro aquilo como é meu. E maridos têm convivido assim, não com ódio, mas com silêncio em relação às suas esposas faz mais de anos. Estão ali convivendo junto, mas ali no coração já tem quase que um silêncio. Mulheres com seus maridos, irmãos com irmãos, famílias têm vivido assim.
Os 4 na frente da televisão, calados. Não na frente da televisão. Os 4 no celular, na sala, sentados lado a lado. Nós temos que deixar essas coisas ir, porque aí vai vir sobre você o vinho novo. Quando o velho se vai, o novo se restaura. O novo vem sobre as nossas vidas. E no versículo 21 diz, do capítulo 27, fazia tempo que ninguém comia. Por fim Paulo reuniu a tripulação e disse: senhores, deveriam ter me dado ouvidos ao princípio, não ter deixado bons portos, teriam evitado todo esse prejuízo e perda. O segundo sintoma de que Deus está te levando para um propósito, te conduzindo para algo, te preparando para algo, é que parece que nada mais te fortalece. Eles estavam com fome. Você jejuou, você orou, você fez campanha, fez voto, fez prova de Deus, deu oferta maior, fez promessa, mas parece que aquilo não traz mais a sua força, não traz mais a esperança, você não vê mais saída para aquela situação, e é o famoso não tem mais jeito, eu não consigo mais, é quase um eu desisto por dentro, mas por algumas convicções a gente continua ali, mas é quase um eu desisto, e parece que, da mesma maneira, como naquele navio, a previsão daquelas pessoas estava indo embora, o alimento, a força, a comida, o dinheiro, eles não podiam fazer nada, estava indo para o mar, eles tentaram amarrar e continuava indo. Talvez em você já não tem mais lágrimas para chorar, já não tem mais força para reagir, já não tem mais ideia nova para fazer acontecer, e não tem mais nada que você possa fazer, está ali o resultado, não tem o que possa mudar, porque nessa hora em que não há mais força em nós, é quando nós paramos de nos debater, e aí Jesus será verdadeiramente a tua força, ele fala, agora é comigo. Então nós temos que entender isso, nós temos que clamar por isso, buscar essas coisas. Qual área da sua vida está naufragando? Doída pergunta, né? Assumir que uma área da nossa vida está naufragando. Que a gente perdeu o controle, que a gente não consegue mais fazer, mas é preciso reconhecer isso diante de Deus, porque se a gente está passando por isso, provavelmente Deus está nos direcionando para um propósito dEle, para um lugar que Ele preparou, não a gente. A palavra bênção no original quer dizer, Deus preparou todas as coisas ao redor e te colocou lá. Gênesis, Deus preparou todas as coisas, a luz, as árvores, os animais, Deus preparou todas as coisas e colocou o homem lá e o abençoou. Está tudo preparado. Então muitas vezes a bênção não é você desfrutar de milhões de riquezas, mas é você estar no hospital visitando enfermos. Ninguém quer estar lá. É você estar num presídio orando por quem está trancado. Ninguém quer estar lá. Um lugar que Deus preparou para você e Deus preparou para cada um de nós. E ele continuou a viagem, aquilo continuou afundando, e ele era jogado de um lado para o outro. Paulo era jogado de um lado para o outro, mas ele escolheu, a pastora falou sobre isso domingo, escutar a voz de Deus. Ele falou, não temam, não vai acontecer nada com vocês. Talvez a nossa vida esteja sendo jogada de um lado para o outro, nossas emoções, ir para lá e para cá, mas nessa hora, a quem a gente vai decidir escutar? Em quem a gente vai decidir confiar? Aquele que falou, está tudo desmoronando, não tem mais jeito, ou aquele que falou, aquele que começou a boa obra da minha vida é fiel para terminá-la. Aquele que está falando, olha, está afundando, olha, não vai conseguir. Ou aquele que disse, se eu afundar e morrer, eu vou me encontrar com o Rei dos Reis.
mas se Ele quiser, Ele me faz andar sobre as águas. Ou a voz que diz: acabou. Quem dá a última palavra na tua vida é Jesus. Enquanto Ele não falou acabou, não acabou. E a gente tem que confiar e tem que seguir nisso. E aí eles passam por isso, e eles naufragam, perdem tudo. E muitas vezes fazendo tudo isso, confiando, orando, nós vamos perder essas provisões. Parece que acabou. Mas eles estão numa ilha. E ali eles encontram umas pessoas, e Paulo começa a juntar um monte de graveto ali para fazer um fogo. E aí vem uma serpente, uma cobra, e morde a sua mão. Irmãos, a serpente, o diabo, só ataca quem mexe com quem quer acender o fogo. Traduzindo, o diabo só vai atacar aquele que deixa o fogo do Espírito acender no seu coração. Se Satanás está te provando, está te provocando, é que ele está vendo uma brasa aí surgindo no seu coração, para incendiar. Eu não estou falando de rodopiar, dessas coisas, não, mas de se submeter 100% ao Espírito, a ordem, a voz, a obediência. Ele vai atacar porque ele não quer, ele sabe o que você tem lá na frente, a gente não, muitas vezes, e ele sabe. Então ele vai tentar apagar a chama que Deus está, e nós muitas vezes vamos acreditar nisso. A cobra, a serpente só vai morder aquele que está deixando a chama do Senhor brilhar na sua vida. Mas Lucas 10:19 diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e mal algum sofrerá. Paulo pega aquilo, dá uma olhada e nós temos que andar nessa verdade. Não coloca vírgula onde Deus colocou ponto final. Deus nos deu poder para pisar a cabeça de serpentes e escorpiões e sofrer mal algum. Ponto, acabou. Mas nós vamos lá, vírgula, porém, se eu tiver assim, não completa, Deus falou, pronto. Não é o que você faz, o que você pensa que vai mudar aquilo que Deus falou. Temos que crer nisso, temos que querer estar nisso. E muitas vezes falaram: olha, ele vai morrer. Começaram a condenar Paulo, ele vai morrer, ele é bandido. Talvez esperando ele cair, inchar e cair. E muitas vezes, muitas pessoas estão olhando para nós e falam: não deu certo, olha lá, perdeu, olha lá, ainda fala que é crente, onde está o Deus dele? Muitas pessoas às vezes olham e falam isso para a gente. E aconteceu naquele dia, e chegou um homem muito rico, dono daquela aldeia, pai de Públio, e ele estava doente, o pai dele, bem doente. E ele viu essas coisas e chamou a Paulo. E Paulo foi lá, impôs as mãos e orou, e ele foi curado. E aí veio um monte de gente, todos foram curados. A mesma mão que Paulo foi mordido pela serpente foi usada para curar. Talvez a área da sua dor hoje será usada para curar muita gente no futuro. Dá autoridade. Dá autoridade. Fazer velório é uma coisa. Fazer velório quando você perdeu um pai ou uma mãe é totalmente diferente. Você sabe o que o outro está sentindo. E você passando por isso, existe algo no seu coração. Você pode dizer: olha, eu já passei por isso e o Senhor Jesus me livrou. E aquilo veio com uma verdade do Espírito Santo que quebra cadeias, que arrebenta o jugo. A mesma área que Paulo foi ferido pela serpente, ele usou a autoridade do nome do Senhor para impor as mãos sobre ele, e ele foi curado. Talvez você esteja passando por tudo isso para simplesmente ter esse propósito do que você está passando hoje, servir de consolo, de unção e da autoridade para abençoar e ministrar salvação para outras pessoas, vida para outras pessoas. E Deus está nos ensinando como fazer, o que fazer e para quem fazer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas confia, nós somos, e eles foram cobertos de honra, cobertos
de presentes, e tudo aquilo que eles perderam foi restaurado. Toda a provisão de fé, toda a provisão de alegria, toda a provisão de esperança será restaurado na sua vida. Aleluia! Irmãos, o propósito de Deus, muitas vezes ele é terrível, a gente não entende, a gente acha que a gente dói. Lembra de escutar o coração? Escutar o coração não é ser super crente, não. É chegar para Deus e Deus falar: Deus, está doendo. Deus, eu não consigo mais, mas no nome de Jesus, eu vou dar mais um passo. No nome de Jesus, mais um dia. No nome de Jesus, mais um louvor. No nome de Jesus, mais um culto. A minha carne não quer, mas o meu espírito vai continuar, por obediência. O processo de Deus muitas vezes é terrível. Muitas vezes a gente vai precisar perder para ganhar. Muitas vezes a gente vai parecer que não vai dar. Muitas vezes a gente não vai entender para onde a gente está indo, aonde isso vai me levar, aonde isso vai me conduzir. Muitas vezes nós iremos duvidar de nós mesmos, da nossa força, da nossa capacidade, que Deus não é mais com a gente, porque Ele não responde. Enquanto Deus se cala, Ele está preparando para agir. Quando Deus se calou entre o Novo e o Velho Testamento, Ele estava preparando para enviar Jesus. Irmãos, Moisés, ele passou 40 anos no deserto achando que era alguém, quando era filho da filha de Faraó. Quando ele foi para o deserto ficar rodando lá com seu sogro, ele passou 40 anos descobrindo que ele não era ninguém. Aí só depois ele passou mais 40 anos sendo alguém capacitado por Cristo. Talvez a gente esteja na fase de achar que é alguém, porque os meus dons são... E aí a igreja vê os meus dons e fala: nossa, ele é alguém. Talvez a gente esteja passando uma fase que eu me acho ninguém. Mas a fase que Deus quer nos levar é que a gente seja alguém usado nas mãos de Deus. Confia e busca refúgio na palavra. Está difícil, busca ajuda nos irmãos. Irmão, me ajuda em oração. Irmão, me ajuda nessa área. Não tenta trazer o Espírito Santo para a sua vida somente num culto de poder, somente num tempo de meia hora, pulando. Mergulhe nele, traga o Espírito para a sua vida todos os dias, a presença dEle, a unção dEle, a voz dEle, porque Ele já mora em nós. Não tenta trazer Deus para os seus sonhos, queira sonhar os sonhos dEle. Não tenta encaixar Deus no seu sobrenatural, e o seu sobrenatural na sua agenda. Deus, das 18 às 20 eu estou desocupado, pode agir na minha vida? Não, deixa a agenda dele ser sua. Está saindo para o trabalho, ele fala: não vai trabalhar, vai visitar o irmão lá e orar com ele. Irmãos, por favor, não faz isso como desculpa para não trabalhar amanhã, tá? Deixa Deus falar mesmo. Mas passe isso, irmãos, não tenta encaixar Deus. Ele quer 100% da tua direção, Ele quer 100% do seu tempo, Ele quer 100% da sua força. Coloca isso à disposição dEle, porque Ele tem o sobrenatural para cada um de nós. Ele tem um propósito para cada um de nós. E saindo desse deserto, desse tempo, talvez a gente encontre o pai de alguém que está doente. Talvez a gente evangelize o carteiro e ele aceite. Viramos evangelistas. Talvez você vire, não sei. Cada um tem o seu propósito aqui. Mas continua caminhando. Continua andando. E deixa Deus assumir 1000% o controle da tua vida. Amém? Fica de pé. Os músicos podem voltar. Enquanto você canta essa música, pensa, você e Deus, que áreas da sua vida, é a música que eu estou pensando? A música fala de entrega. Que áreas da sua vida está faltando entregar para Jesus? Mas entregar mesmo, tá? Não é entregar e ficar segurando. Talvez essa seja a hora.
reflita aí enquanto nós cantamos essa música.